primeiro princípio do Evangelho de Jesus Cristo é a fé. Não é saber tudo sobre a vida de Cristo, não é ter um conhecimento perfeito, nem a certeza de que ele veio e fez o que ele disse que faria. Hoje a gente vai aprender como que os milagres e sinais nem sempre vão gerar aquela mudança que vai ser efetiva para toda a nossa vida. Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Sejam muito bem-vindos ao Vem Segue-me dessa semana. Esse é o Para Pensar e eu sou Leléo. E hoje a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu com aquele povo logo depois que Samuel, o Lamanita, pregou o arrependimento para eles e prometeu vários sinais que antecederiam a vinda de Cristo. Samuel Lamanita, ele literalmente falou assim, ó, isso e isso e isso vai acontecer. E vocês vão ter certeza de que eu estou profetizando é verdade. E a gente vai aproveitar já essa certeza para curtir esse canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Bora nessa? Semana passada, a gente falou um pouco das promessas, de sinais e maravilhas que os nefitas aqui receberam, de que eles teriam certeza de que Cristo teria nascido lá em Jerusalém. E o que acontece? Os sinais começaram a aparecer. A gente não sabe todos os sinais que Samuel predisse. A gente lembra muito bem que ficou especificado, uma nova estrela nasceria, iam ter um dia, uma noite e um dia em que o sol não ia se pôr. O sol ia se pôr, mas ia continuar claro o tempo todo. Muitas pessoas acreditaram, se arrependeram, procuraram Nefe. Lembra lá atrás? Só que teve o povo que não acreditou. E embora outros sinais que foram dados começaram a acontecer, esse povo eles iam lutando contra. Lembra que a gente vai falar de que sinal não resolve? Os sinais apareciam, eles endureciam o coração, eles perseguiam, eles brigavam. E vai chegar ao ponto aqui de eles estabelecerem uma data limite. Se até tal dia a estrela não aparecer e não tiverem esses 3 dias aí de luz contínua, a gente vai matar todo mundo que acredita, que professa estar acreditando. Tem algumas coisas que a gente precisa, que a gente pode trabalhar em cima desse assunto. O primeiro, que bênção maravilhosa é a gente ter nossa liberdade de religião. A gente está vendo aqui um povo, literalmente, tendo a própria vida colocada em risco, tendo a própria vida ameaçada por causa do que eles acreditam. E aqui, nem importa se o que eles acreditam é certo ou errado. O triste é essa realidade de uma pessoa se incomodar tanto com o que outra acredita, a ponto de querer o mal dela. E essa definitivamente não é uma característica de Deus. Nefe, que era o líder daquele povo, vai ter uma reação bem curiosa. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu essa maldade de seu povo, afligiu-se-lhe extremamente o coração. E aconteceu que saiu, prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. Sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia, e eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo... Antes da gente falar sobre o que o Senhor vai falar para Nefe, isso me fez refletir como que eu encaro esses problemas mais sérios da minha vida. De fato, nunca eu precisei defender a minha fé ou a minha crença ao custo da minha vida. Mas já passei por momentos da vida em que eu me senti muito pressionado, que as dificuldades do mundo pareciam ser muito maiores do que eu dava conta. Eu confesso que na maioria das vezes a solução dos meus problemas é sempre eu preciso de alguma forma de arranjar mais dinheiro. Ou eu preciso de conseguir conversar uma pessoa ou outra para que esse problema se resolva. Acredito que muito raramente, ou raramente é a primeira solução que eu penso levar o problema para o Senhor. E quando o Nefe faz isso, e ele literalmente entrega o problema dele na mão de Deus, a gente vai ver que ele vai ter uma resposta bem interessante. Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e essa noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Primeira coisa, tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer com que seja cumprido. Deus ele não vai permitir pregar em vão. Ele não vai permitir prometer em vão. Ele cumpre todas as suas promessas. E eis que venho para os meus, para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade, tanto do Pai como do Filho. Do Pai por minha causa, e do Filho por causa de minha carne,
E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Então, ele veio para Nef com a melhor mensagem possível de que hoje acaba. Não se preocupa mais, hoje vai ser dado o sinal. E o sinal vai ser dado. E todo mundo vai reconhecer ao ponto de que eles vão passar a contar o calendário a partir desse sinal. Por incrível que pareça, não é todo mundo que vai se converter. E aconteceu que, daí em diante, Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Então, a gente finalmente está nesse cenário onde a maior parte do povo acredita. É impressionante, mas não é todo mundo. Mas a maior parte do povo acreditou e foi convertido. A maior parte do povo viu um sinal irrecusável, impossível de se negar, de que aquelas profecias de Samuel eram verdadeiras. E de fato, eles vão ser convertidos. Mas vamos ver se essa conversão vai durar? Pessoal, se esse vídeo faz sentido para você, eu tenho certeza que ele também faz sentido para muita gente que você gosta. Então compartilha ele com o máximo de pessoas. Curte o nosso canal, curte esse vídeo, segue a gente também lá no Instagram, _para pensar. Os problemas aqui eles vão começar com a maior aparência de boa intenção. Olha só o versículo 24. E não havia contendas, a não ser por alguns que começaram a pregar, esforçando-se para provar pelas Escrituras que não era mais necessário seguir a lei de Moisés. Ora, nisto erraram, não havendo entendido as Escrituras. O povo eles vão dar um jeito de, mesmo num momento sem contenda, arrumar uma picuinha dentro lá da igreja deles de o que é e o que não é para fazer. De se achar mais inteligente ou não do que os outros. Falar assim, não, vocês não estão entendendo. Esse aqui que é o certo. Essas pequenas contendas, essas pequenas dissensões vai fazer com que aquele bando de Gadianton de novo comece a crescer. De novo comece a ter volume. Gente, a gente está falando de 3 a 4 anos depois que esses grandes sinais foram dados. Percebe que a maior parte do povo foi convertido, mas que eles já estão aos poucos abandonando aquela conversão, abandonando aquela fé? Olha só como que isso acontece. Aconteceu que no 94º ano, eles começaram a aumentar consideravelmente, porque muitos dissidentes nefitas se refugiaram entre eles, o que causou grande tristeza aos nefitas que permaneceram na terra. E agora o versículo para mim que é chave de tudo que a gente vai conversar na aula. Versículo 29. E houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas, a juntar-se ao bando de Gadianton. E assim os lamanitas foram afligidos, e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé e retidão. Então aqui tem duas coisas que muito rápido estão se tornando muito maior do que os grandes sinais que eles viram. O primeiro, as pequenas contendas, que estão começando ali dentro da igreja deles. Essas contendas levam a pequenas dissensões, 4 anos depois dos sinais. E essas dissensões vão fazer com que eles se afastem daquele povo e comecem a se juntar ao bando de Gadianton. E a gente vai ver nos lamanitas, os lamanitas que tiveram aquela história fantástica dos filhos deles, que por causa do exemplo das mães foram lá guerrear no lugar dos pais, lembra? Os jovens filhos desses lamanitas, ao passar do tempo, quando eles começaram a poder escolher por conta própria, quando a fé deles começou a depender das ações deles, eles começaram a cair. Eles começaram a se afastar, começaram a também procurar esse bando de Gadianton. E a gente vai tentar tratar aqui hoje, entender por quê. Por que isso está acontecendo? Por que uma pessoa que teve sinais, uma pessoa que teve certeza, por que ele se afasta? Então, eu não sei como é para vocês que são jovens hoje, eu sei como foi para mim. Talvez foi parecido para os seus pais. Mas eu lembro claramente, no momento da minha vida, em que eu comecei a ter consciência maior das minhas escolhas. Foi mais ou menos ali no ensino médio. Eu percebia que se eu não quisesse estudar, isso ia ser problema meu. Eu percebia que eu tinha a capacidade de prestar ou não atenção na aula,
de fazer mais ou menos o que eu queria, eu tinha uma liberdade muito mais de para onde que eu ia, com quem que eu ia andar, quem que seriam minhas referências, e foi exatamente nessa época que eu comecei a questionar, será que eu acredito mesmo no que eu acredito? Eu tenho certeza desses ensinamentos? Eu, não sei se vocês sabem, mas eu fui criado dentro da igreja. Eu fui treinado desde criancinha para acreditar. Livro de Mórmon, Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, receber sacerdócio. Eu, desde criança sempre soube que eu queria fazer uma missão. A minha vida ela estava toda planejadinha, mas chega no momento em que eu percebi que eu tinha escolha, que eu percebi que dependia muito mais de mim. E nesse momento eu certamente questionei. E o que que acontece? Não adiantava nesse momento a certeza que minha mãe ou que meu pai tinha sobre a igreja. Eu conhecia várias histórias milagrosas, fantásticas, que eles sempre me contaram, que eu fui criado ouvindo acontecer, de bênçãos do sacerdócio que curaram pessoas extremamente enfermas, de momentos de extrema dificuldade em que uma oração, em que uma revelação fez com que a vida de alguém fosse salva. Ou seja, na minha vida tinham sinais de que tudo que eu fui ensinado desde criança era verdadeiro, mas eu não tinha. Eu tive que trilhar o caminho que Alma ensinou lá em Alma 32, sobre a fé. Eu tive que parar e falar assim, cara, eu acredito mesmo? Deixa eu tentar. Deixa eu começar a seguir isso, escolhendo. Deixa eu ver se essa semente, eu tenho o desejo de acreditar, eu vivo isso a vida inteira, deixa eu ver se essa semente vai dar bons frutos. E deu. Eu fui percebendo a cada escolha certa que eu tomava principalmente, que as consequências vinham boas. As minhas escolhas ruins faziam com que eu pagasse um preço quase que imediatamente. E assim, eu fui crescendo. Percebe que o que me manteve na igreja, o que me manteve dentro da fé que eu acredito, não foi a experiência do meu pai, não foram os sinais milagrosos que meus avós sempre me contaram. O que me manteve foi aos poucos eu acreditar e fazendo. O primeiro princípio do Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo, que vai levar a gente para o arrependimento. Não é certeza. É normal você não ter certeza hoje. É normal você não ter todo o conhecimento. É muito mais do que normal você não ter sinais e milagres presentes e recorrentes na sua vida. Porque não é deles que o evangelho é feito. E esse povo aqui está aqui 4 anos depois, sendo enganado, caindo de novo na mesma coisa. Essa parte das escrituras entre terceiro Nef 1 e terceiro Nef 7 chega a ser frustrante. Você vê como que, de novo, dentro de um período aqui de 30 anos mais ou menos, eles vão entrar num ciclo de erro, novamente, ciclo do orgulho, guerras, só fica bom quando eles se arrependem, quando o evangelho é pregado. E por quê? Como que Satanás engana a gente com tanta facilidade? No capítulo 3 aqui de Nef, a gente vai ver um exemplo bem legal. Não sei se legal seria a melhor palavra, vocês podem escolher uma melhor para mim depois, mas a gente vai ver um exemplo de como que o inimigo trabalha, de como que o inimigo convence a gente a fazer coisa errada. Existe um livro do C.S. Lewis que chama As Cartas de um Demônio para o Seu Aprendiz, em inglês é The Screwtape Letters. Nesse livro, ele coloca como se fosse um demônio escrevendo para um aprendiz de demônio como é que fazem as coisas. Aqui a gente vai ter uma carta que tem uma finalidade bem parecida com essa. Nessa situação, vão ter 3 pessoas muito importantes. Gideane, que é o chefe do bando de Gadianton, que é o líder daquele grupo de ladrões. Laconeu, que é o juiz supremo do povo nefita, que é quem vai receber uma carta de Gideane. E a gente vai ter também Gidgidone, que vai ser escolhido como o chefe dos exércitos dos nefitas. O bando de Gadianton está crescendo, está se tornando cada vez mais grandioso, está se tornando cada vez mais perigoso, eles vão tendo cada vez mais poder. E quem quer poder, busca sempre mais. Quem acha que pode mandar um pouco, quer mandar muito, e é isso que eles vão tentar fazer. Ele vai pegar e vai mandar uma carta para Laconeu. Não vou nem adiantar, vamos ler essa carta e entender como que o inimigo trabalha. Eu gosto de falar que o inimigo em pessoa escreveu essa carta. Vamos lá? Versículo 2. Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra,
Eis que te escrevo esta epístola, elogiando-te amplamente por sua firmeza e também pela firmeza de teu povo em manter o que julgais ser vosso direito e liberdade. Sim, resistis heroicamente, como se fosseis protegidos pela mão de um Deus na defesa de vossa liberdade e de vossos bens e de vosso país, ou do que assim chamais. Gente, primeira, mais cruel e quão frequente é essa ferramenta do inimigo. Ele usa de palavras lisonjeiras. Ele usa de palavras agradáveis. Nobilíssimo Laconeu. Vocês são muito bons fazendo isso. Olha como eu te admiro. Olha como você é bom. Olha como eu vou pegar seu orgulho e jogar lá no teto para eu poder te manipular. E causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que sejas tão insensato e presunçoso a ponto de supores que possas resistir a tantos homens valentes como os que tenho sob meu comando, e que neste exato momento estão de prontidão, esperando com grande ansiedade a palavra de ordem. Laconeu, em uma frase, ele sai de nobilíssimo e heróico para insensato e presunçoso. O inimigo ele vai tentar te tirar da posição que você está. Muitas vezes ele te joga para cima para depois causar dúvida. Você não acha mesmo que você vai dar conta disso, né, Laconeu? Você não acha mesmo que vocês conseguem lutar contra os meus homens? Aí ele vai usar uma outra tática agora. E eu conheço-lhes o indomável espírito, tendo-os posto à prova no campo de batalha, e sabendo do seu eterno ódio a vós, em virtude dos muito males que lhes infligistes. Eis que vos destruirão completamente se descerem contra vós. A gente já viu essa estratégia sendo usada lá atrás nas cartas para o Capitão Moroni. Lembra? Ele está usando de ameaça. Já que se o orgulho não vai funcionar, se a dúvida não vai funcionar, eu vou te ameaçar. Você vai se dar mal aqui. Por conseguinte, escrevi essa epístola selando-a com minhas próprias mãos, temendo pelo teu bem-estar, por causa de tua firmeza no que creis ser justo e de teu nobre espírito no campo de batalha. Em vista disso, escrevo-te pedindo que entregueis vossa cidade, vossas terras e vossos bens a meu povo, para que ele não vos ataque com a espada e sejais destruídos. Mais ameaça e mentira. Gideane não está escrevendo para Laconeu porque ele teme que Laconeu não ceda as palavras. Ele está escrevendo porque ele quer uma vitória certa. Porque ele prefere, provavelmente ele não tem certeza que dá conta de Laconeu, e ele prefere tomar as coisas sem guerra. E agora a ferramenta final de Satanás. Ou em outras palavras, entregai-vos a nós e unir-vos a nós, e familiarizai-vos com nossas obras secretas, e tornai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo que possuímos. Ele vai aqui prometer o que ele não tem. Ele vai dar uma promessa vazia, de novo, a mentira. É lógico que eles querem escravizar. Bando de Gadianton não planta. Bando de Gadianton não produz. Eles roubam. Eles tomam para si o que os outros trabalharam. Mesma coisa do inimigo. O inimigo ele não produz fé. Ele tenta roubar a fé dos outros. Ele tenta ameaçar, destruir. Vamos entender isso aqui na prática. E se até aqui você ainda não curtiu esse vídeo, talvez você precise se arrepender. Curte e compartilha, vamos? Então, vamos ver como é que é isso aqui na prática. Não sei como é isso para vocês hoje, mas eu fui ensinado que eu só poderia namorar quando eu completasse 16 anos. Vamos colocar alguém hipotético, talvez baseado em fatos reais, para viver essa experiência. Vamos lá? Como que o inimigo tentaria esse leléu de 15 anos no caso? Primeiro, ele ia usar da lisonja. Mas leléu, você é um jovem, na flor da sua idade, tão bonito, tão inteligente, com tanta oportunidade, olha o tanto de menina bonita aí. Você tem certeza que você vai seguir esse caminho? No caso, ele usou até um pouquinho de mentira, mas entende como ele vai pegar e vai te levantar? Olha o tanto de oportunidade que você tem aí. Você está tão bem. Por que você vai abrir mão? Aí ele vai colocar dúvida. E se a mulher dos seus sonhos estiver aí, ó, e você perder essa oportunidade? E se ela começar a namorar outro e nunca mais olhar para você? Ou então se o pessoal vai falar assim, mas você não gosta de mulher? O que está acontecendo? Percebe a ferramenta do inimigo para tentar te derrubar, para tentar
ou te levantar no orgulho, ou botar em dúvida aquilo que você acredita. Ele poderia também usar de ameaça. Cara, vai todo mundo falar de você. Tá vendo aquela menina ali, ó? Ela tá afim de você. Tu vai ficar falado. É isso que você quer? Certeza? Ou até de vãs promessas. Vamos comigo lá naquela festa. Já tá tudo combinado, tudo arranjado para você. Vocês percebem o tanto que isso é diferente do que o conselho simples da verdade? Léo, é isso que seu pai e sua mãe te ensinaram? É isso que você acredita? Então segue. Não tem orgulho, não tem levantamento de bola, não tem ameaça, não tem medo, não tem promessa, não tem nada. Você acredita? Então se mantém nisso. Percebe como a verdade ela é simples. Laconeu, que era o juiz supremo da terra, como era de costume dos nefitas, escolhe um homem que eles entendiam ser digno e temente a Deus para ser o líder dos exércitos. O povo nefita, assim que é reunido, na verdade, a primeira intenção deles é sair para batalhar contra os ladrões de Gadiantão. Fala, vocês não podem escrever uma coisa dessa, vamos lutar contra. Lembra que guerra faz parte da cultura desse povo. Mas Gidgidone, ele escolhe agir diferente. Fala, não, 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 não. A gente fez de outra forma. Eu entendo que se a gente for batalhar, é o que me revela o Senhor, a gente vai ser completamente destruído. A gente vai juntar todas as nossas provisões. Pega gado, comida, tudo que vocês derem conta, família, cachorro, gato, papagaio, periquito, e vamos concentrar todo mundo num lugar só. A gente vai ficar aqui, vai concentrar nosso exército e vai esperar. O bando de Gadiantão não vai ter outra saída se não atacar a gente. E é assim que acontece. O bando de Gadianton vai descendo, vai tomando as terras que tinham sido abandonadas, vai ocupando as cidades, mas nunca encontra embate real. Até que ali eles fecham um cerco na cidade onde está todo o povo que se considera o povo seguindo Deus, reunido, que não está cedendo ao bando de Gadianton. Que fala assim, não, não vamos ceder, não vamos nos entregar para vocês. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver qual que é o real destino do mal, qual que é o real destino do inimigo. Lembra que ele prometeu compartilhar as riquezas, compartilhar dos nossos conhecimentos, vocês vão ser sócios nossos e não escravos? Olha qual que é a realidade. E aconteceu que no 19º ano Gideane viu que era necessário subir para batalhar contra os nefitas, pois não havia meio de subsistirem, a não ser pilhando, roubando e assassinando. Eles não tinham mais escolha. Eles estavam fazendo cerco numa cidade que tinha comida para muito mais tempo do que eles, que estavam muito mais bem preparados do que ele para resistir. E como eles não podiam sobreviver sem assassinar, roubar e pilhar, eles iam ter que atacar, e assim eles fazem. Ele vai descrever de novo mais uma guerra extremamente sangrenta, assustadora, mais uma guerra onde o povo de Nefe estava lá dentro preparado. Estava lá dentro orando ao Senhor, pedindo por forças para conseguir se defender, onde um trabalho de arrependimento estava sendo feito ali dentro e de preparação para essa batalha. De modo que, olha o destino de novo do bando de Gadianton. Então aconteceu que depois de haverem aprisionado os ladrões, não tendo deixado escapar um só dos que não tinham sido mortos, lançaram seus prisioneiros na prisão e fizeram com que a palavra de Deus lhes fosse pregada. E todos os que se arrependeram de seus pecados e fizeram convênio de não mais cometer homicídios foram postos em liberdade. E todos que não fizeram convênio, porém, e continuaram a ter no coração aqueles assassinatos secretos, sim, todos que continuaram proferindo ameaças contra seus irmãos, foram condenados e punidos de conformidade com a lei. E assim acabaram com todas essas combinações iníquas, e secretas e abomináveis, pelas quais tantas iniquidades e tantos assassinatos foram cometidos. A gente vai ver o líder de Gadianton sendo perseguido até não dar conta mais de fugir e ser morto. A gente vai ver todo esse bando se dando mal. De novo, isso aqui está acontecendo 20 e poucos anos depois de que foi dado um sinal. Já surgiu um bando, já tiveram que reunir toda uma terra, fazer uma guerra gigantesca, eles acabaram com todo o bando. Daqui para mais uns 10 anos, esse povo vai de novo cair no orgulho, cair nas riquezas, cair em iniquidade de novo.
o governo deles vai ser completamente destruído, de modo que o bando de Gadianton vai tomar conta. No caso, não é nem mais bando de Gadianton, vai ser Jacó, um anticristo. Mas, de qualquer forma, as pessoas iníquas de combinações secretas vão conseguir tomar conta do governo de novo e vai cada um meio que viver por si. As pessoas, as famílias, os amigos vão se organizar em tribo, vai existir um governo que eles não reconhecem e assim vai ser a situação do povo quando vai acontecer o advento da morte de Cristo lá em Jerusalém. E aí os sinais da morte de Cristo, que também foram profetizados por Samuel Lamanita, vão começar a acontecer. Na próxima aula, a gente vai ver que Cristo vai vir visitar esse povo. E de fato, ele vai dar muitas chaves importantíssimas para que a conversão desse povo seja mais duradoura, para que eles consigam, sabe, parar de girar constantemente, ficar caindo toda vez no mesmo problema. Mas já tem algumas lições importantes aqui que a gente já estudou e já aprendeu. Principalmente para os jovens. Presta atenção, não tem atalho. Às vezes a gente busca muito por um sinal, a gente busca muito por um milagre. A gente pede até em nossas orações, eu só queria ter certeza absoluta. Certeza absoluta não converte. Eu gosto de falar que na nossa jornada aqui na Terra não existe atalho de forma alguma. Eu não acredito em atalho de jeito nenhum. Não seria diferente para a nossa fé. A fé, ela é exercida através da obediência nas coisas pequenas. É devagar. É você conscientemente tomar uma escolha porque ela é certa, conseguir ali na frente observar a consequência dessa escolha, se ela foi boa, e fazer isso repetidas vezes. E fazendo escolha, consequências, e crescendo na fé. Os sinais, muitas vezes, eles são uma forma de atalho. E a gente tem histórias até legais aqui no livro de Mórmon, onde os sinais eles vieram e mudaram realmente uma pessoa completamente. Mas quando a gente estuda essas histórias um pouquinho mais a fundo, a gente vê que foi através de muito jejum, oração, obediência, sacrifício, arrependimento, pregar o evangelho. Foram através desses pequenos atos de fé que essas pessoas realmente conseguiram chegar até o final da vida delas, estando justos. E esse recado não é só para os jovens, ele serve para a gente também. Eu, que já estou com quase 40 anos de idade, consigo perceber pelo menos uns 5, 6 ciclos desse bem demarcados na minha vida. Confesso que estou numa fase até que eu considero muito boa, mas será que eu estou livre de simplesmente querer desfrutar as bênçãos das minhas boas escolhas e cair de novo no orgulho? Se eu não tiver coragem de todo dia à noite olhar para dentro e falar assim, cara, onde é que eu falhei? Onde que eu poderia ser melhor? E todo dia de manhã falar assim, hoje eu vou ser um pouquinho melhor do que eu era antes. Se eu não tiver num ato contínuo de arrependimento, de busca do Espírito, de fazer boas escolhas para colher boas consequências, para minha fé crescer, eu também vou cair. Como vai todo mundo. O Elder Bednar disse num serão que a nossa fé é uma fé que exige mudança. E que se você não está disposto a mudar, provavelmente você está na igreja errada. Convido todo mundo a mudar, a fazer parte daquelas pessoas que estão constantemente buscando progredir na fé. Para pensar só com você. Para pensar, é tudo jogo.